Fala galera, boa tarde, tudo bem? Passando aqui hoje para conversar com vocês e falar sobre um assunto bem delicado para vocês, que é o perdão. Diego, como o perdão ou a falta do perdão pode atrapalhar a minha vida financeira, meus negócios, meus empreendimentos, as minhas atividades financeiras. E eu vou dar um exemplo da minha vida que eu só consegui perceber a falta de perdão que eu tive com algumas pessoas, fazendo imersões, fazendo cursos, até a formação de coach e até mantras, audiobooks, livros, para eu perceber quanto isso me travava, quanto isso me bloqueava financeiramente. Então, Diego, justamente porque você está falando a falta do perdão, justamente pelo lado financeiro, porque o lado financeiro ele pega bastante comigo. Então, por exemplo, muitas pessoas falam pra mim assim, Diego, Opa, qualidade aqui. Muitas pessoas falam assim, Diego, por exemplo, por que que eu tenho que perdoar uma pessoa que me chateou? Por que que eu tenho que liberar o perdão para essa pessoa? Primeiramente, pelo lado emocional, você guardar um rancor não é legal, você começa a atrair uma raiva dentro de si, você começa a atrair um rancor e, consequentemente, isso pode virar uma doença, pode virar um câncer. E claro que não é bom você não perdoar uma pessoa, então eu sei que pode ter acontecido inúmeras circunstâncias. Diego, mas a minha ex-namorada me traiu, meu ex-sócio também me traiu, um chefe meu me humilhou. Então, eu vou dar um exemplo de mim, né? Então, só para vocês terem uma noção, eu comecei a trabalhar com 16 anos e aí nessa primeira empresa que eu entrei, eu tinha um gestor que ele não sabia muito bem aproveitar o meu talento. E aí era um serviço muito braçal, a gente tinha que ficar muito tempo em pé. E aí eu não gostava, porque eu sempre fui um pouco mais cheinho. E aí acontecia de meu pé doer, meu calcanhar doer, meus calcanhares inchar, porque eu ficava muito tempo em pé e pegava um pouco de peso. E eu não estava acostumado, 16 anos, primeira empresa. E aí esse gestor ele não sabia aproveitar o meu talento. Eu tinha um conhecimento em computador, eu tinha um conhecimento na área administrativa, só que ele queria eu mais para pegar bastante peso. E aí teve algumas desavenças e tal. E aí aconteceu de eu ser mandado embora por esse gestor. E aí eu guardei um rancor tremendo, tremendo desse gestor. Eu fiquei muito chateado, peguei uma raiva dele. Falei, caraca, mano, que maluco. Poxa, por que que ele fez isso? Era só conversar comigo e tal. Por que que ele não me deu um feedback antes? Por que que ele já me demitiu logo de cara? E aí sabe, eu me bloqueei pra ele. E aí não perdoei esse cara. Fiquei durante anos guardando perdão. Fiquei durante anos, papo de 6 anos, só para você ter uma noção. E aí o que que aconteceu? Por essa primeira empresa, eu ter esse medo, ter esse receio, todas as outras empresas que eu entrei, depois dessa empresa acontecia isso. Eu arrumava um gestor, um gerente, um supervisor que ele me humilhava. De certa forma, ele não sabia administrar o meu talento. E aí eu entrei em inúmeras empresas multinacionais, empresas privadas, empresas com serviços manuais, empresas com serviços administrativos e toda empresa que eu entrava, eu atraía esse tipo de chefe, esse tipo de pessoa para mim. Por quê? Porque eu não liberei o perdão para aquele primeiro gestor lá em 2016. E aí o que que aconteceu? Toda empresa que eu entrava, eu enfrentava essa dificuldade. Eu me doava, me entregava para a empresa, só que aí em troca eu recebia humilhação, eu recebia chacota, deboche, brincadeiras. E aí o que que acontece? Eu tive que fazer inúmeros cursos, eu tive que fazer a imersão agora e aí que eu percebi que aí o que que aconteceu? A minha vida inteira eu morria de medo de encontrar um chefe que fosse me humilhar, que fosse me jogar para baixo, não sabia aproveitar o meu talento, só que o que acontecia? Eu fazia com que o universo conspirasse isso para minha vida, porque eu ficava pensando, pensando, pensando e consequentemente eu atraía isso para minha vida, entende? E aí toda empresa que eu entrava acontecia isso, toda empresa que eu entrava acontecia isso. E aí chegou um determinado momento da minha vida onde eu e Deus a gente tem uma linguagem muito direta e eu sempre fui da igreja, sempre fui bem apelativo pelo lado da religião, sempre gostei. E aí chegou um momento onde a minha vida parou, ela travou
o lado financeiro travou, o relacionamento não estava indo legal, o emocional estava abalado, o familiar estava abalado, e aí tudo estava dando errado. E eu falei, caraca, alguma coisa Deus tem para me ensinar, porque quando tudo na sua vida está dando errado, alguma coisa Deus quer que você perceba, alguma coisa Deus quer te mostrar, entende? E aí começou a dar tudo errado, dar tudo errado. E aí eu ia em inúmeras igrejas, ouvia revelações, só que nada me saciava, nada me saciava. E aí eu ia para pregações, colocava pregações no YouTube, eu orava, eu praticava, eu lia a Bíblia e nada me dava essa resposta. E eu falava, caraca, meu Deus, mas tipo, eu tiro o dízimo, eu oferto, por que que a minha vida tá travada desse jeito? E aí, eu num determinado dia, eu tava ouvindo um audiobook, e aí a mulher falou, ela falou assim, vamos começar a acessar o seu quartinho escuro, as suas memórias internas. E aí foi um audiobook, poxa, meu, transformador. E aí ela começou a falar sobre perdão. E aí, de um certo áudio, de um certo determinado da parte desse áudio, eu fechei o olho e aí eu comecei a imaginar aquele primeiro gestor lá que me maltratou, o penúltimo, o último, e aí ela falava assim: vamos acessar o nosso quartinho escuro, as nossas memórias negativas, os nossos traumas, as nossas emoções, e os nomes que forem surgindo você vai colocando no papel. Cara, eu lembro que até os caras que eu jogava bola, que eu desentendia, que eu me desentendi durante o futebol, que a gente discutiu, que a gente brigou, eu coloquei nessa folhinha. E aí deu uns 16, 17 nomes. Tinha gente que não tava mais nem no Brasil, tinha gente que tava no Chile. Eu tinha um gestor que a gente se desentendeu, que ele não tava mais nem no Brasil, ele tava no Chile. E aí eu fiquei me perguntando como que eu vou pedir perdão pra esse cara e tal. Só que aí a virada de chave foi: o que que aconteceu? Eu descobri o que causou a minha vida travar. Foi a falta de perdão, foi um rancor que eu tava guardando para essas pessoas. E aí entrou um outro porém, que aí o que que aconteceu? Eu comecei a conversar com os meus líderes da igreja, eu comecei a conversar com meus bispos, meus pastores, e aí eu lembro de uma vez que eu tava tendo uma conversa com um líder meu, e aí ele falou assim: Diego, você tem que pedir perdão para esses líderes seus, esses gestores que você teve no passado. E aí eu falava assim: não, eu não vou pedir perdão, não, por que que eu vou pedir perdão para esses caras? Foi eles que me fizeram mal, não foi eu. Eu não fiz nada pra eles que fizeram comigo, eles que têm que me pedir perdão, não eu pedir pra eles. E aí eu lembro que esse líder meu, ele falou pra mim assim, não é sobre você. Não, não é sobre eles, é sobre você. Então, muitas das vezes, essa pessoa que te chateou, essa pessoa que te magoou, ela nem lembra mais de você. Só que você guardou esse sentimento. E aí, consequentemente, a sua vida ficou travada justamente para você resolver essa questão. Porque eu era daquele tipo de cara, tipo assim, é, quando eu lancei o carro, lançava alguma coisa, eu procurava esses gestores para falar, pô, tô bem de vida, tá? Não tô ruim não. Você me mandou embora, mas ó como que eu tô legal, isso, aquilo. Eu queria me exaltar, eu queria mostrar para essas pessoas que eu tava bem, entende? Só que hoje eu entendo que quem me exalta é Deus, não é essas pessoas. E aí o que que acontece? Eu falava assim para os meus líderes, não, eu quero vencer na vida. Eu vou vencer na vida porque eu vou jogar na cara do fulano. Tal gestor meu que me humilhou no passado vai falar assim, poxa, Diego venceu e tal e tal. Isso era um sentimento ruim. É um sentimento que eu guardava dentro de mim para quando eu fosse vencer na vida, para quando eu fosse prosperar, eu jogar na cara dessas terceiras pessoas, desses gestores, dessas pessoas que eu guardava rancor. E sabe quando isso ia acontecer, de eu vencer na vida? Nunca, porque Deus nunca ia permitir eu vencer na vida, eu prosperar para eu ficar engrandecendo outras pessoas, para eu ficar se gabando, falar, ó, oh, você me demitiu, mas onde que eu tô hoje? Não foi graças a você, foi graças a mim. Então, o que que aconteceu? Eu tava meio que uma sinuca de bico. Ou eu perdoava essas pessoas ou a minha vida não andava. Ou eu perdoava essas pessoas ou eu ia começar a cada vez mais me desentender com a minha família. Meu emocional, meu bem com Deus já não estava legal, estava atrapalhando. Meu relacionamento também não estava indo bem. Tudo isso por causa da falta de perdão. Então, graças a Deus que nunca conseguiu virar uma doença, um câncer dentro de mim. Graças a Deus por isso, mas era uma coisa que estava me atrapalhando muito para prosperar. E aí
Eu entrei num processo super difícil, porque assim, eu sou super orgulhoso. Eu sou daquele tipo de cara que se você me chatear, eu não vou explodir com você, eu não vou te xingar. Eu simplesmente vou excluir você da minha vida. Tipo, morreu pra mim. Então, para de seguir nas redes sociais, para de frequentar, para de conversar, passa a não existir pra mim. E aí o que que acontece? O inimigo vem trabalhando nessa brecha. E aí eu comecei a pedir perdão. Comecei a pedir perdão para um primeiro gestor. Fui lá. Posso ser humilde para vocês. Eu não tive a capacidade, a humildade de chegar pessoalmente e conversar com ele. Eu não consegui. Eu era tão orgulhoso que eu não conseguia olhar para ele. Então era um rancor muito forte. E aí eu lembro que eu fui lá no Facebook. Falei assim: Fulano, Beltrano, me perdoa por isso. E aí ele nem lembrava, mas aí ele falou assim, caraca, mas isso faz tanto tempo, tal, mas beleza, eu te perdoo e tal, tal, beleza. E aí foi libertador pra mim. E aí foi acontecendo. E tem muitas pessoas ainda que estão nessa lista que eu nem encontrei. Igual eu dei um exemplo pra vocês que tem um gestor meu que ele tá lá no Chile. E aí como que eu vou lá pra pedir perdão pra ele? E aí foi através do Facebook, mandei uma mensagem pra ele. Falei assim, cara, perdão, eu falhei, eu errei nisso. Eu guardei um rancor que não deveria guardar e tal, te peço perdão. E por incrível que pareça, gente, assim que eu terminei de perdoar todo mundo, surgiu uma causa na justiça onde liberou um dinheiro que estava preso há 2 anos, 3 anos. E aí, assim que eu terminei de perdoar todas as pessoas daquela lista, surgiu uma causa na justiça onde liberou um dinheiro bacana, me deu uma folga durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, tranquilo, e aí eu comecei a entender. E hoje, muitas das vezes, às vezes eu tô jogando bola, eu sou um cara bem explosivo, às vezes eu me desentendo alguém com o futebol ali no calor do momento, e aí eu falo, não, perdão, não vou guardar mais o rancor, porque eu sei o peso que isso traz pra gente. Então, uma dica que eu passo para vocês, eu não sei qual é a situação de vocês, eu não sei se porventura foi uma ex-namorada que te traiu, foi um sócio que ele te traiu, eu não sei se foi um amigo que ele falou mal de você para outra pessoa. E aí uma dica que eu dou para vocês, perdoe essa pessoa. Não perdoe porque ela merece, mas perdoa porque você merece. Então libera o perdão para essa pessoa, porque muitas das vezes a sua vida ela tá travada, muitas das vezes você consegue, muitas das vezes aquele projeto seu não sai do papel, justamente porque Deus sabe que se ele abençoar aquele projeto, você vai começar a jogar na cara de fulano, de Beltrano, de Cicrano. E aí muitas das vezes ele não contribui, entende? E aí a gente fica remando e não sai do lugar. E aí hoje o que eu posso falar para vocês, eu não sei qual que é a sua dor. A minha dor foi na área profissional, foi um gestor, foi um gerente, foi um supervisor. Às vezes o perdão que falta liberar é para sua mãe, é para seu pai. Às vezes o perdão que falta liberar é para sua ex-namorada que te chateou, que fez algo que te chateou. E, pessoal, eu venho aqui encarecidamente, humildemente falar, libera o perdão para essa pessoa. Libera porque não é por ela, é por você. As coisas vão começar a andar mais, as coisas vão começar a fluir mais. Então teve pessoas que eu pedi perdão que eu chorava, eu não entendia. Eu falava, poxa, mas por que eu tô chorando? E era algo que saía, sabe, saía de mim. Era algo que eu fiquei leve, eu fiquei melhor, os projetos começaram a andar, e aí a gente começou a entender, e assim, é uma luta contínua. Hoje mesmo eu adoro jogar bola, então às vezes eu tô jogando bola, uma pessoa chega duro em mim, e aí a gente desentende, discute, e logo, eu libero o perdão pra essa pessoa. Poxa, Diego, você libera o perdão porque você é bobo? Não, eu libero o perdão porque eu sou inteligente. Eu libero o perdão pra essa pessoa porque eu sei o que é você guardar um rancor e a sua vida ficar travada. A sua vida não andar mais. Então hoje eu libero o perdão porque eu sou inteligente. Não porque aquela pessoa merece ou porque ela merece, pra mim isso não voga. Eu libero o perdão porque eu mereço sentir que eu estou perdoado. Entende? Pessoal, essa foi uma mensagem breve que a gente passou para vocês aqui. Espero que venha ajudar bastante vidas. Eu não sei se eu vou postar no YouTube. Eu creio que eu vou postar mais no canal do Instagram e aí nas minhas plataformas digitais como TikTok e WhatsApp. E aí, se você achar viável, se você gostou da ideia, foi um conteúdo que tocou no seu coração, você sentiu, compartilha com seu amigo, manda para 5 pessoas e vamos ajudar as pessoas a ser mais
bondosas que elas possam perdoar mais, tá certo? Valeu, galera!